Uma das coisas que mais me chama a atenção, que eu mais gosto nessa questão, era o cuidado e a edificação da construção do templo desde a retirada das pedras. Sim. O que a Bíblia vai dizer que nem barulho de ferro, né, martelos, de ferramentas deveriam ser ouvidas para isso. Muita gente pergunta, mas por que isso? Porque o entendimento era a edificação, primeiro, a questão de barulho, porque era um local sagrado para oração. Sim. Outro entendimento interessante, que as mesmas ferramentas, e isso é muito bacana de entender o quanto dedicado era. As mesmas ferramentas que eram usadas para tirar as pedras eram ferramentas utilizadas para produzir armas e cavalos de guerra. Então, duas coisas não poderiam ser interligadas. Então, vão longe, usem aquelas ferramentas só para a construção do templo, para não misturar as ferramentas com a construção de coisas que possam matar o homem. Olha só, desde o cuidado das ferramentas para a construção do templo. Outro ponto interessantíssimo, mas não tão curioso, é que já vinham as pedras prontas. Alguns teólogos fazem um estudo e uma associação mais aprofundada, que quando a gente se remete à arca ela tinha toda uma hierarquia e uma forma de ser conduzida. Ela não poderia ser conduzida em rodas, ela tinha que ter sido carregada. E as pedras eram feitas dessa maneira. Embora o que eu estou dizendo aqui é um estudo, não posso dizer que era assim. A Bíblia diz exatamente que a arca era assim, então isso era. As pedras, acredita-se que se tinha um cuidado tão próximo até com as ferramentas, a possibilidade é muito grande dessas pedras terem sido carregadas da mesma forma com que foram carregadas. A possibilidade, inclusive, de ter sido carregada por levitas. Sim. Então, tu imagina assim, como que não ia ser um reinado abençoado, como que não ia ser um reinado que a palavra, e Salomão tem uma, eu até citei ali, né, que tudo que tu for fazer, faça com excelência, né, onde tu botar tuas mãos, faça com excelência, que quando ele foi botar as mãos para fazer o templo, ele buscou fazer com excelência, cuidando inclusive das ferramentas. É interessante assim, Wellington, a gente vê que Salomão, ele morava num grande palácio, né? E a Arca da Aliança ela estava sobre a tenda ainda. A Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Então, qual o real significado da construção do templo, realmente? Tem todo esse sentido mesmo, pastor Jorge? Ou é um mito, é uma verdade? Não, é que o templo surgiu no coração de Davi que teve esse sentimento. Davi passa a planta pro filho Salomão. Eu habito num palácio e Deus habita numa tenda aí. Então eu vou construir. Daí Deus disse, não, tu não vai poder construir, tem as mãos sujas de sangue, vai passar pro teu filho. Aí, mas Davi encerra seu reinado acumulando uma oferta bilionária ali, né, de valores que ele mesmo dá, e ele arrecada com o povo, e isso é guardado para a construção do templo. Quer dizer, ele já traz a provisão, o desejo, e passa isso para Salomão. Salomão tem o cuidado de fazer as coisas com zelo, com amor, né? E fazer as coisas considerando-as sagradas mesmo. E ele consagra aquele templo, ele prepara as equipes, ele monta toda a estrutura. E o interessante é que Davi tinha o palácio e Salomão, como herdeiro, foi morar no palácio. Mas Salomão vai construir seu próprio palácio, mas primeiro ele faz o templo. Ele só vai começar a construir o palácio dele depois que ele edifica o templo para Deus. Porque ele entendeu o princípio de primícia, né? Primeiro para Deus. Primeiro eu vou fazer o templo que meu pai me encarregou de fazer, depois eu faço um palácio novo. Quando o Elton fala ali da cavalaria, né? Eu tive a oportunidade de visitar um lugar maravilhoso que todo mundo que vai a Israel deve conhecer, que é o Monte de Meguido, Tel Meguido, né? Ele é um monte que fica no Vale do Armagedon, uma montanha ali, e ali tinha a cavalaria que cuidava porque ali o Vale do Meguido é um lugar central onde qualquer exército passava para chegar em Israel. Ali, porque tem um funil, né? Tem um funil ali, né? E então naquele vale, no topo daquele vale, Salomão construiu, e tem até hoje lá, estrebarias para cavalo, com grande quantidade, uma fortificação no lugar elevado. E o rei Ezequias depois
o rei Acabe, né? Que é um rei considerado muito ruim, mas ele faz uma coisa muito boa. Ele cava um túnel e faz uma estratégia de puxar a água de baixo para um grande poço e encher de água ali para não faltar água para os cavalos e para as pessoas que moravam ali. E aquele túnel é secreto. Hoje você pode andar por dentro, você sai de dentro do Tell Megiddo e desce até lá no vale. Mas de lá vinha água e a água corre até hoje e a água chega lá em cima e nunca falta água para abastecer aquele lugar ali onde tinham várias equipes de cavalo, né? Não sei como é que chama isso, batalhões de cavalaria talvez, que cuidavam daquela região, porque ali, quando o exército ia invadir, você não precisava chamar do sul, nem mais do norte. Os carros de guerra, né? Os carros de guerra já estavam prontos ali. Pegava aqueles cavalos, descia o morro e já bloqueava a entrada do inimigo, né? Então Salomão construiu isso e tem isso hoje. Justamente, ele tinha dinheiro, ele tinha inteligência, ele tinha organização, ele tinha excelência no que ia fazer. E é um lugar... E foi um tempo de pouca baixa no exército. Então Sim. Ele teve como criar... Foi um período mais pacífico. Treinar o pessoal, né? E tanto que foi com tanta excelência que ele fez isso, que deixou até o povo talvez um pouco mal acostumado, que foi a última vez que as tribos estavam unidas. Sim. Posterior a isso, inclusive, foi o último reinado único de Israel. Sim. Depois foram 3, né, na verdade. Quando acabar, quando a gente teve aquele outro ali meio dividido, que é antes dele, né, que assumiu um pouco, Davi ficou com um pedaço ali, quando houve aquela divisão, mas teve o reinado único, foi Saul, Davi e Salomão. Isso, e que depois desse programa, a gente sempre vai estar falando de 2 reis ao mesmo tempo, Isso. por causa do reino do sul e o reino do norte. Isso. Logo em seguida vem. E o Wellington, para nós dar ainda dentro desse assunto da construção do templo,